25. Amazias vence os Edomitas. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jeoadã, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Sucedeu, pois, que, sendo-lhe o reino já confirmado, matou os seus servos, que feriram o rei, seu pai. Porém não matou os seus filhos, mas fez como na lei está escrito no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. E Amazias ajuntou a Judá e o pôs segundo as casas dos pais, por chefes de milhares e por chefes de centenas, por todo o Judá e Benjamim, e os numerou de 20 anos, e daí para cima. E achou deles 300.000 escolhidos que saíam ao exército, e levavam lança e escudo. Também de Israel tomou a soldo 100.000 varões valentes, por 100 talentos de prata. Porém, um homem de Deus veio a ele, dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se, porém, fores, faze-o, esforça-te para a peleja. Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: mais tem o Senhor que te dar do que isso. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que se fossem ao seu lugar, pelo que se acendeu a sua ira contra Judá, e voltaram para o seu lugar em ardor de ira. Esforçou-se, pois, Amazias, e conduziu o seu povo, e foi-se ao vale do Sal, e feriu dos filhos de Seir 10.000. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000, e os trouxeram ao cume da rocha, e do mais alto da rocha os lançaram abaixo, e todos arrebentaram. Porém os homens das tropas que Amazias despedira, para que não fossem com ele à peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, e feriram deles 3.000, e saquearam grande despojo. Deus castiga Amazias por causa da idolatria. E sucedeu que, depois que Amazias veio da matança dos Edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses e prostrou-se diante deles, e queimou-lhes incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscaste deuses do povo, que a seu povo não livraram das tuas mãos? E sucedeu que, falando-lhe ele, lhe respondeu: puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te! Por que te feriram? Então o profeta parou-me e disse: bem vejo eu que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizeste isso e não deste ouvidos a meu conselho. E tendo tomado conselho, Amazias, rei de Judá, enviou a Joás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, a dizer: vem, vejamo-nos face a face. Porém Joás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá a tua filha a meu filho por mulher. Porém os animais do campo que estão no Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: eis que tenho ferido os Edomitas, e elevou-se o teu coração para te gloriares. Agora, pois, fica em tua casa, porque te meterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Porém Amazias não lhe deu ouvidos, porque isto vinha de Deus, para entregá-los nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos Edomitas. E Joás, rei de Israel, subiu, e ele e Amazias, rei de Judá, viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e foi cada um para as suas tendas. E Joás, rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, o filho de Jeoacás, em Bet-Semes, e o trouxe a Jerusalém, e derribou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, um trecho de 400 côvados. Também tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus com Obed-Edom, e os tesouros da casa do rei, e os reféns, e voltou para Samaria. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Quanto ao mais dos atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, eis que, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel?
E desde o tempo que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, porém ele fugiu para Laquis. Mas enviaram após ele a Laquis e o mataram ali. E o trouxeram sobre cavalos e o sepultaram com os seus pais na cidade de Davi. Segundo Crônicas, capítulo 26. Uzias reina e prospera. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabné, e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios, que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, à porta da esquina, à porta do vale e aos ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, e Maazéias, oficial, debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes dos pais, varões valentes, era de 2.600. E debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudos e lanças e capacetes e couraças e arcos e até fundas para atirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Uzias é atacado de lepra. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. E resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora. E até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto ao mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: leproso é. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Crônicas, capítulo 27. Jotão reina bem e vence os amonitas.
Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, e ainda o povo se corrompia. Ele edificou a porta alta da casa do Senhor, e edificou muito sobre o muro de Ofel. Edificou cidades nas montanhas de Judá e edificou nos bosques castelos e torres. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon naquele ano lhe deram 100 talentos de prata e 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevada. Isso lhe trouxeram os filhos de Amon também no segundo e no terceiro ano. Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor, seu Deus. O resto, pois, dos atos de Jotão e todas as suas guerras e os seus caminhos, eis que tudo está escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E dormiu Jotão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, e Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Crônicas, capítulo 28. Acás é ímpio, e os Círios afligem-no. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e demais disso, fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou os seus filhos, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore verde, pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos do rei dos Círios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual o feriu com grande ferida. Porque Peca, filho de Remalias, matou num dia em Judá 120.000, todos homens belicosos, porquanto deixaram o Senhor Deus de seus pais. E Zicre, varão potente de Efraim, matou a Maazéias, filho do rei, e a Asricão, o mordomo, e a Eucana, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200.000, mulheres, filhos e filhas, e saquearam também deles grande despojo e trouxeram o despojo para Samaria. E estava ali um profeta do Senhor cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria e lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor, Deus de vossos pais, contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os matastes, com uma raiva tal que chegou até aos céus. E agora vós cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém como cativos e cativas. Porventura, não sois vós mesmos aqueles entre os quais há culpas contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, ouvi-me e tornai a enviar os prisioneiros que trouxestes presos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então alguns homens dentre os chefes dos filhos de Efraim, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilimote, e Jeisquias, filho de Salom, e Amasa, filho de Adlai, se levantaram contra os que voltavam da batalha. Eles disseram: Não fareis entrar aqui estes presos, porque, em relação à nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais a nossos pecados e a nossas culpas, sendo que já temos tanta culpa, e já o ardor da ira está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os presos e o despojo diante dos maiorais e de toda a congregação. E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram e tomaram os presos e vestiram do despojo a todos os que dentre eles estavam nus. E os vestiram e os calçaram e lhes deram de comer e de beber e os ungiram. E a todos os que estavam fracos levaram sobre jumentos e os levaram a Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos. Depois voltaram para Samaria. Acás busca o socorro dos reis da Assíria e não o acha. Naquele tempo, o rei Acás mandou pedir aos reis da Assíria que o ajudassem. Além disso, também os edomitas vieram e feriram a Judá e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus deram sobre as cidades da Campina e do sul de Judá, e tomaram Bet-Semes, e Aijalon, e Gederote, e Socó, e os lugares da sua jurisdição, e Timna, e os lugares da sua jurisdição, e Ginzo, e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali.
Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acás, rei de Israel, porque Acás desviara a Judá, que de todo se dera a prevaricar contra o Senhor. E veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Assíria, porém o pôs em aperto e não o fortaleceu. Porque Acás tomou uma porção da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes, e a deu ao rei da Assíria, porém não o ajudou. E ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acás, porque sacrificou aos deuses de Damasco que o feriram e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei para que me ajudem. Porém, eles foram à sua ruína e de todo o Israel. E ajuntou Acás os utensílios da casa de Deus e os fez em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira o Senhor, Deus de seus pais. O resto, pois, de seus atos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os derradeiros, eis que está escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acás com seus pais, e o sepultaram na cidade, em Jerusalém. Porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar.